Oi pessoal, tô aqui hoje para contar um pouquinho para você do que acabou de acontecer nesse campo. Abri uma constelação multidimensional, isso é muito raro de acontecer, e foi tão interessante que eu pedi para a cliente deixar eu contar um pouquinho dessa história. Ela veio se queixando que ela estava, de alguma forma, querendo olhar para a última relação dela, que foi uma separação difícil, e ela queria olhar. E aí ela escolheu esse animalzinho aqui para representá-la, e ela colocou aqui, e escolheu esse outro animalzinho aqui para representar o namorado, né? O marido com quem ela tinha acabado de separar. Tinha muita ânsia, muita dor de cabeça, de sentimento desse animal aqui, muita vontade, uma coisa aqui engasgada, sabe? Quase uma náusea, mesmo com uma dor aqui na garganta. E quando a gente entrava no campo desse aqui, ele se sentia abandonado, com raiva também. Então tinha algo meio complicado aqui nessa relação. Aí eu perguntei para ela se tinha um outro animalzinho que queria entrar no campo, né? E aí ela trouxe esse tigre aqui e colocou logo aqui, assim, ó, perto dela, meio que entre, né, os dois. E esse tigre aqui ninguém via, mas o tigre tinha uma sensação muito grande de que queria ser visto, estava esperando muito tempo para ser visto, e ele queria chamar a atenção justamente do cervo que estava representando ela. E a sensação do tigre era uma sensação de abandono, de dor, de não querer ser vista. E quando esse tigre entrou, a cliente começou a chorar, disse que tinha muita dor, que tinha uma dor no peito forte. E conforme ela foi falando as frases que eu fui trazendo do campo para ela, essa dor foi se manifestando cada vez mais. Inclusive fisicamente, ela ficou toda arrepiada, né? Só que ela não conseguia olhar para esse animal aqui. Aí eu chamei a mãe dela. A mãe dela, imediatamente, ela entrou e olhava para ele. Só que ela falava que olhava para ele e ele não queria olhar para a mãe. Tinha um certo desprezo que acontecia aqui. Um certo desprezo. E a mãe falava para ele, eu sinto muito, mas ele não conseguia olhar pro animalzinho que estava fazendo a mãe aqui. O que estava acontecendo nessa dinâmica? A mãe, antes de casar com o pai da minha cliente, ela tinha tido um noivo e ela separou desse noivo para casar com o pai da cliente. E aí o que aconteceu? Esse animal, esse tigre, ele estava representando o noivo dela, que ficou excluído do sistema, sentindo abandonado, com muita dor, com muita tristeza e tudo mais. Quando esse animalzinho aqui consegue olhar para esse aqui e os dois se veem, ela consegue dizer para ele assim, eu sinto muito, eu vejo sua dor, você também faz parte desse sistema e eu te agradeço por você ter vindo antes, para que eu pudesse fazer diferente agora. E você também faz parte, pode ocupar o seu lugar. Quando ela falou isso, automaticamente esse animalzinho aqui saiu. No que esse aqui saiu, a mãe também virou, né? Que é a história do passado aqui da mãe. E ela conseguiu olhar para o ex-marido. Porém, ele dizendo que se sentia abandonado, se sentia com dor, ela olhava para ele e se sentia meio mal. Teve um desvínculo aqui, mas ela não quis chegar muito perto dele e ela foi para perto dessa vaquinha aqui, que estava aqui. E aí quando chega perto da vaquinha, a vaquinha vem perto, ela se abraça e ela fala, eu quero ficar cuidando dessa vaquinha aqui. A vaquinha estava representando o filho dela, então ela fica aqui com o filho. Bem, depois que isso aqui aconteceu, o que rolou aqui? Esse tigre que estava aqui pediu para entrar no campo e ele entrou com muita dor, muita tristeza. Quando ele entrou, veio totalmente a mesma sensação do primeiro tigre. Perceba que
mesmo animal. Então, esse tigre aqui, mesmo animal que aquele. Aqui eu já percebi que abriu uma multidimensional, porque estava mostrando que a questão raiz não era aqui, nem essa questão. Tinha algo mais antigo ainda no sistema. Esse tigre aqui entrou, aí ficou olhando, aí quis ser visto pela mãe. A mãe olhou no tigre, os dois se olharam, começou aqui uma questão, eles conseguiram se abraçar, aí a mãe saiu, porém, esse outro animalzinho aqui entrou e esse outro animalzinho aqui também entrou no campo. Bem, foi acontecendo os movimentos, esses dois ficaram perto, esse aqui também olhou, teve uma questão aqui que aconteceu com esses de cura, frases de cura, esse aqui sai do campo e esse aqui com esse aqui conseguem, enfim, entreolharem, fazem a cura e aí cada um segue para o seu destino. Foi isso que aconteceu no campo, né? Cada um seguiu para o seu destino e assim acabou no campo. Quando acabou o campo, eu fui perguntar para ela, né? Contei o que tinha acontecido aqui com o pai e com a mãe e falei que abriu uma multidimensional e que tinha algo mais ancestral que estava espelhado. E que esse tigre estava vinculado com aquele tigre que foi o primeiro tigre e esse tigre aqui estava trazendo essa dor, né, mais ancestral. Aí o que a cliente contou para mim? Que olha que interessante. O avô dela era noivo da tia-avó dela. E o avô terminou com a tia-avó para ficar com a avó. E esse tigre aqui estava representando a tia-avó que também tinha sido abandonada, que era noiva, que foi deixada para que a coisa acontecesse. Esse animalzinho aqui, muito provavelmente, estava representando o avô dela, que foi aonde começou toda essa história. Por quê? Olha que interessante, se não fosse a tia-avó dela ter saído do sistema e o avô dela ter casado com a avó dela, que era irmã dela, que muito provavelmente estava representada aqui pelo urso, o que tinha acontecido? A mãe dela não teria nascido, né? E ela não teria nascido. Então era algo super ancestral que foi abrindo para que se formasse a cura final do campo. Então eu quis trazer aqui um pouquinho para vocês dessa história, para vocês compreenderem como algo muito antigo, que às vezes a gente acha que não tem a ver com a nossa história, se repete e vai trazendo vínculos que precisam ser olhados, curados e serem incluídos e dado um lugar para que a harmonia se reestabeleça dentro do sistema. Bem, essa foi a constelação que acabou de acontecer. Espero que essa história siga aí de inspiração para vocês entenderem um pouquinho como é que funciona essa terapia. E eu fico aqui a serviço. Se você sentir no seu coração que é o momento de você constelar, estou aqui a serviço. Só entrar em contato comigo, que vai ser um prazer enorme estar servindo o seu campo. Um grande beijo por todas as nossas relações.